Se vitimizar. Tem deusa que se identifica com isso. Se vitimizar. Achar que tudo é culpa das ocasiões e das situações. Mas foi o computador naquele dia que não me ajudou numa entrevista. Mas minha internet caiu bem na hora. Tem coisas que a gente realmente não consegue prever que irá acontecer. É um fato. Mas tem coisas que a gente precisa se precaver. E quando a gente entra muito num pensamento de vitimismo, a gente começa a ignorar as coisas que a gente pode se precaver. E foca somente na desculpa, porque é fácil. É cômodo falar que foi um terceiro pessoa, falar que foi o recrutador que não foi com a tua cara, falar que é porque a empresa que não consegue ver o potencial, o seu potencial. Mas não foi você que não soube mostrar, não. Foi a empresa que não soube. Ah, porque eles não entenderam o que eu tinha para falar. Uai, mas eles querem entender, você pode ter certeza. O recrutador, o gestor da vaga, ele está ali querendo te entender. Ele quer muito para que ele consiga tomar uma decisão assertiva. Então, pensamos, será que não fui eu, por exemplo, que não consegui passar a minha mensagem de forma mais clara? Que tipo de pontos eu consigo melhorar em mim, né? E aí o vitimismo, ele entra num negócio assim, mas é porque o mercado... Não! Vamos falar disso. O mercado está saturado. Gente, quantas vezes eu já ouvi isso? O mercado está saturado. Como se o Brasil, a gente encontrasse um bom profissional a cada esquina. Como se fosse assim, a coisa mais comum quando no dia a dia da gente a gente encontrar pessoas que nos atendem bem, que prestam um serviço para nós, que nos respeitam como cliente, que vão além, que queiram ajudar, como se fosse assim, comum esse tipo de perfil. Como que vocês querem me dizer que o mercado está saturado com tanta gente ruim? Está saturado de gente ruim? Pode ser, né? Mas cabe a você começar a mostrar aquele lado seu, né? Que veio de muito desenvolvimento, com certeza, de que você é a melhor pessoa. Parem de terceirizar isso para mercado saturado, gente. O Brasil está em pleno crescimento. Falando especificamente do setor florestal, que eu sei que tem muita deusa do setor florestal que me segue aqui. Gente, a gente forma menos de 1.000 engenheiros por ano florestais. Vocês acham que isso é muito? O Brasil é uma das maiores bases florestais do mundo, em plena expansão. A gente está falando de mais de 4 expansões em grandes empresas acontecendo, de novas fábricas. Gente, não dá. Não dá. Toda vez que eu ouço esse argumento de mercado saturado, eu fico, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá saturado de gente ruim. De gente desonesta, de gente que não tem competência, tem muita gente. Mas eu sei que não é o seu caso. Eu sei que você tem mais a oferecer para a empresa que muita gente que está dentro. E aí você olha para as pessoas que estão dentro e fala, game over, não dá para mim. Não bate no peito e fala assim, eu consigo exercer melhor a função do que as pessoas que estão lá. E por isso eu vou colocar minhas competências para jogo. Eu vou colocar meu currículo para jogo, eu vou dar o gás na minha entrevista, eu vou me preparar para um processo seletivo, eu vou tentar. Tem gente que não tenta e fica nessa ladainha de que o mercado está saturado. Nem tenta, sabe? Não, mercado saturado não é o caminho quando a gente está falando de empresas, quando a gente está falando de engenheiros, o mercado saturado não é o caminho. Olha só, eu estava lendo uma pesquisa sobre engenharia civil esses dias, eu não vou me lembrar exatamente a fonte, mas era uma pesquisa bastante consolidada, né? Eu tenho esse crivo para as minhas leituras. E apesar de engenheiro civil formar muito, a gente forma bastante engenheiros civis no ano, a gente está prevendo um apagão de engenheiro civil. Mas por que, Suzane, que a gente forma tanto e está prevendo um apagão de engenheiro civil? Gente, porque a gente está formando muito não significa que a gente está formando bem. Porque a gente está formando muito não significa que a gente está formando bem.
E o mercado não quer um número, um engenheiro a mais. Ai, vou preencher essa vaga aqui com esse engenheiro. Aí pega como se fosse um quadradinho e encaixa. Não é assim. Não funciona assim. O mercado que a gente competente, você que a gente competente. Quando eu falo no mercado, é nós, são pessoas mesmo, não é uma entidade, não. São pessoas. Você quer um bom médico ou um mau médico? Um bom dentista ou um mau dentista? Quem nunca passou por uma experiência de procurar um profissional, labutar para conseguir um profissional decente? Aí até que desiste, fala, não, esse aqui é o menos ruim. É o menos ruim, vai esse aí. E aí vocês querem me falar de mercado saturado, não estão sabendo se vender. O fato é esse. Por isso que eu falo. Veio porque quis. Entrou na live porque quis. Aqui a gente fala o que tem para ser dito, doa quem doer. Bons profissionais não estão sabendo se vender. Bons profissionais estão achando que é só mandar currículo, que é só ir para entrevista porque fala bem. Não é assim, não funciona assim. A venda, ela não é um processo tão direto dessa forma. Eu demorei anos para aprender a vender. Tive que trabalhar numa área de negócios florestais, comprando madeira, vendendo contrato para um produtor rural, entendendo pessoas, estudando pessoas para poder aprender a vender. Vocês acham que a gente nasce assim, sabendo vender, sai vender? Mas é prática, é estudo, é treino. Por isso que ter um mentor é bom, porque facilita esse caminho. Tá, outro ponto que a gente estava falando sobre se vitimizar, não ser protagonista, não se colocar à frente da sua carreira, não bater no peito e falar assim, eu fiz, eu vou fazer, é que toda pessoa que ela é vítima, ela também tem uma tendência a não conseguir enxergar oportunidades. Ela tem uma tendência a não conseguir enxergar oportunidades. Por quê? Porque o mundo está contra ela. É claro que eu estou exacerbando aqui, né? Aumentando. Mas você pega aí o pedacinho que fizer sentido para você. Pô, em tal ponto eu acho que eu fui vítima. Todo mundo é um pouquinho de vítima em algum ponto, porque a gente foge das nossas responsabilidades. A gente não quer assumir, né? Então a gente acaba não enxergando oportunidades. Por quê? Porque a gente acha que é tudo contra nós. Então por que a gente vai se mover para fazer alguma coisa se tudo está contra nós? A gente mata a nossa própria iniciativa quando a gente é vítima. A gente entra numa labuta de reclamação e pouco numa labuta numa proposta de ação. A gente não explora o lado da ação para a gente, sabe? E a gente começa a evitar riscos. Se existe uma coisa que acaba com carreira de qualquer pessoa, e não é carreira só corporativa, a gente está falando de carreira corporativa aqui, de trabalhar em grandes empresas, mas não é só isso. Né? A gente acaba, quem evita todos os tipos de riscos, ela não está vivendo no mundo normal, onde a gente sair, descer do prédio e ir na padaria é um risco, sabe? Então, a gente acaba, as pessoas que têm esse hábito de se vitimizar e de não ser protagonista na sua carreira, acabam evitando qualquer tipo de risco. Então, se vem uma promoção, não é para mim. Se vem uma... É difícil até chegar à promoção, mas suponhamos que venha, né? Se abre uma vaga interessante, não consigo. Esse não consigo, ele vai ser disfarçado de é difícil. Mas no fundo é eu não consigo.